Se só emprestardes àqueles de quem possas esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir as mesmas vantagens? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai, sem esperar coisa alguma. Muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheio de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. São Lucas, capítulo 6, versículo 32 a 36. Bem, tem aí a explicação, tá, mais detalhada que Kardec nos dá no item 3. Como ele é um pouquinho grande, então se vocês puderem fazer a leitura, é no Evangelho, capítulo 12, item 2 e 3, tá? Ver melhor o que vem falando a lição, retribuir o mal com o bem. Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que nos envolvem nessa noite, pedindo assim, Pai querido, o Teu amparo, a Tua doce sustentação nesse nosso trabalho, aonde, Pai, nós estudamos o livro A Arte Moral de Educar os Filhos com o propósito de entendimento, de compreensão, como auxiliar esses nossos pequenos que nos foram confiados. Esses nossos temos, Pai, apenas em corpo físico, pois na verdade já trazem a sua bagagem adquiridas em vidas passadas. Que a Tua doce paz possa assim envolver a todos os amigos que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que nós possamos estar com as nossas mentes abertas para o entendimento da lição, assim também, Pai querido, como peço a intuição desses amigos espirituais nas colocações desta noite, para que nós possamos juntos compreendermos de uma maneira mais facilitada possível como devemos agir na responsabilidade com a educação moral desses nossos pequeninos. Obrigada, Pai querido, por todo o amparo. Obrigada pela sustentação desta noite. E te pedimos assim a Tua bênção para iniciarmos as nossas atividades. Graças a Deus, Pai querido. Graças a Jesus, graças aos amigos espirituais que nos envolvem. Bem, semana passada, né, nós estamos na A Mãe Educadora que Jesus Espera no Lar. Nós passamos pelo item a mulher, né, quando nós fomos ver como é importante a mãe, né, ter aquele momento assim de ter aquela evangelização, ter aquela compreensão do Evangelho de Jesus, para que assim, de uma maneira mais fácil, possa orientar os pequenos, né, os filhos. Depois nós passamos pelo item educar o espírito, porque a gente, quando pensa em questão de educar, a gente pensa só naquela educação, né, voltada para a matéria, mas a educação do espírito, a educação moral, tem um valor muito maior e de grande responsabilidade para todos nós, pais, educadores, né, avós, tios. Quem toma conta de uma criança tem uma responsabilidade também muito grande, né? Passamos também pela importância do amor, que a gente percebe que sem o amor fica muito difícil a gente compreender as fases, né, que esse espírito, mesmo na forma infantil, já vem trazendo, porque a gente percebe que cada um traz a sua bagagem, então tem a necessidade de estar com aquele pai amoroso, evangelizado, passando ali todo o ensino moral a ele, sustentando e amparando, fazendo aquelas podas mais pontudas, pontiagudas, né? Fazendo com que aquele broto comece a germinar para o bem. Então, a importância do amor. E hoje nós vamos dar continuidade com sagrados deveres evangélicos. E nós vamos começar assim. Walter vem falando. A verdadeira educação do espírito, no período infantil, tem suas bases irremovíveis, intransferíveis e indispensáveis no trabalho afetivo e educativo do coração materno, na sala de aula prática
do ambiente doméstico. Quem conseguirá subtrair essa tarefa primordial das mães e pais responsáveis? Então a gente percebe que essa verdadeira educação do espírito, né, a educação moral, está lá, na primeira sala de aula, que é o lar, e é uma responsabilidade dos pais, né? A gente percebe que teremos, às vezes, crianças que são educadas pelos avós, sim, mas a gente, quando fala que pais e mães são justamente os responsáveis, né, diretos por aquele ser pequeno. Mas nada impede que os avós possam também auxiliar, assim como também outros parentes. Mas a responsabilidade primordial, essencial, é dos pais. Deverá aplicar diariamente as ferramentas espirituais: fé racional, amor evangelizado, instrução espírita, intuição elevada, compreensão espiritual, paciência esclarecida, diálogo sereno, orientação moral de espírito decidido e com exemplos os mais enobrecedores possíveis. Boa noite, João. Seja muito bem-vindo. Então a gente percebe, né, como é importante a gente estar bem embasado, né, espiritualmente falando, evangelizado, cada um de nós, porque quando a gente fala assim, a evangelização é só para criança, não, gente, é para todos nós. Tanto é que nós estamos aqui, é um momento de evangelização para pais, educadores e nós evangelizadores também. Então, esse momento em que nós vamos compreender o que o Evangelho vem nos explicar de maneira tranquila, de maneira saudável, porque a gente percebe o quê? Racional, porque a gente reflete, não é aquela coisa de seguir, porque o meu avô era assim, minha mãe era assim, eu tenho que seguir essa educação. Não, a gente começa a perceber que cada pequeno, cada ser, cada criança é uma individualidade. Então a gente vai observar o que é necessário para auxiliar aquele pequeno, né? O amor evangelizado, porque a gente vai sempre trabalhar junto com esse amor a paciência da melhor maneira possível, né? Não vai ser aquele amor mimado, mas um amor com limite, um amor respeitoso, né? Dando um direcionamento àquela criança. E como ele veio falando aqui, a instrução espírita, né? A intuição elevado, a compreensão espiritual, porque a gente vai observar que a dificuldade que aquele ser nos apresenta, né, às vezes um pouco revoltado, às vezes nervoso, às vezes agitado, às vezes com certas, vamos dizer assim, eu não gosto de usar essa palavra, vamos dizer assim, imaturidade moral, porque às vezes pode ser mentiroso, né, às vezes pode ser vem com aquela carga de bagagem de orgulho, de egoísmo, e tanto conhecemos muito bem. E a gente, quando a gente tem a compreensão espiritual, a gente vai perceber que aquela criança traz essa bagagem de vidas passadas. E não é um momento ali, né? A gente fica se perguntando, como é que pode uma criança pequena fazer isso tudo? Como eu já vi vários pais perguntando. Por quê? Porque não tem o entendimento que ele traz aquilo ali. São deficiências que ficaram para ser reparadas agora, na oportunidade encarnatória, né? Encarnado na carne. E aí, seguindo mais um pouquinho. Aproveita com sabedoria e amor a convivência, lidando com o complexo mundo psicológico, emocional, psíquico de cada filho amado. E é uma verdade, cada filho é único, né? Tem um menino de 11 e não sei mais o que fazer com ele. Pois é, Marisol, você está passando, acho que pela mesma fase que o meu aqui. O meu também está com 11. Tá? Eu brinco com ele, eu falo, você vai me botar careca, rapaz. Mas eu vou com amor, porque eu já percebi que quanto mais a gente tenta falar com rispidez, não consegue. Então eu vou tocando o coração dele, sabe? Vou com jeitinho, faço ele refletir, estou vendo que ele está se modificando. Tá? Mas uma das coisas que eu falo aqui, sempre falo para as pessoas, não é uma receitinha não, tá, gente? Mas é uma coisa que a gente estudou no livro Arte Moral, no livro Nossos Filhos São Espíritos,
aonde Hermínio de Miranda nos falava como é bom a gente conversar com esse ser na hora do sono, né? E eu faço isso. E isso tem me ajudado bastante, tá, Marisol? Você vai conversando com ele, a necessidade desse estreitamento, da oportunidade hoje de vocês estarem juntos para reparar algumas dívidas que ficaram pendentes, auxiliar assim como você também está auxiliando ele, sabe? Que você o ama muito e sempre vai colocando assim. E isso vai ajudando bastante. Pois eu falo com ele com amor, mas mesmo assim ele não me ouve, está muito difícil. Márcio botou: me desculpe interromper, nunca tive a graça de ter um filho e não sinto falta disso ou sou desprivilegiado. Detalhe, trabalho numa escola. Pois é, Márcio, você não tem seus filhos do seu sangue, mas olha quantos filhos você já está tendo aí na oportunidade trabalhando na escola, né? Chegar até você e fazer uma pergunta e você esclarecer a ela com carinho, com amor, né? Trabalhar com essas crianças voltado por amor, pela atenção, né? Sempre auxiliando eles numa conduta do bem. Quer dizer, a maneira você fala assim, não tenho filhos de sangue, filhos seus, você pode colocar assim, mas olha quantos ao seu redor, né? Agora, Marisol, continua com amor, minha amiga. Continua, porque essa daí é a melhor receita. A gente vai ver aqui no decorrer do estudo, tá? Pois é, meu amigo, 2 casamentos sem filhos, mas trabalhando numa escola, olha quantos filhos você tem, né? Por isso que os nossos dores também, tá? Não somente para pais, a gente vê todos aqueles que estão diretamente envolvidos com criança, é muito importante essa compreensão para a gente saber como lidar com eles, tá? Porque é justamente essa dificuldade que nós estamos vendo hoje, muito, assim, vamos dizer assim, gritante na sociedade, é a dificuldade familiar, pais e filhos, né? O respeito, essa questão do amor, essa questão de estar uma cumplicidade entre pais e filhos, não está mais havendo, né? Os filhos hoje em dia estão voltados para um lado, não estão se ligando na família, mas a gente, nesse livro aqui, no Walter, vende isso, tá? Todos os meus filhos foram muito complicados e continuam a ser. Tenho um com 29 anos e sem sequer me fala nem me deixa ver meu netinho. É, minha amiga Marisol, a gente faz assim a seguinte pergunta, né? Pra gente não sofrer tanto, qual é o aprendizado que eu tenho que tirar disso? Porque não é castigo, Marisol, é algum aprendizado que você como mãe, né, e agora também vendo como avó, você precisa tirar nesse aprendizado. E só você vai conseguir identificar. A gente pergunta qual é a resposta, mas essa resposta está dentro da gente, tá, minha amiga? Então, muita força para você. Eu tenho certeza que você vai ter êxito nesse esclarecimento, sabe? Conversa com Deus de noite nas suas preces, que com certeza a resposta sempre chega, tá? E chega mesmo. Pergunta com fé. Vamos seguir aqui um pouquinho, pode ser? Tem mais alguma pergunta, alguma colocação, gente? Dá para seguir? Podemos? Então, a carga horária de esforço ocupa simplesmente 24 horas diárias. Quer dizer, é uma carga horária puxada, né? Às vezes a gente aprende 20, ou quem sabe até 36. A qualquer momento é oportunidade para amar. Oportunidade de orientar e educar ao longo de todo o período infantil de cada filho. Na convivência com os filhos pequeninos, as mães devotadas estão transmitindo, através das sutis leis psíquicas que vigoram no relacionamento familiar, mensagens invisíveis de conteúdo moral e emocional, psicológico e psíquico. E é mesmo, né? A gente o tempo todo, a gente não é formado, como a gente já viu anteriormente, né? Mas a gente, por isso que se fala ali, quando Jesus vem falando a mãe educadora que Jesus espera no lar, como é importante, né, a gente ter essa base de, como é que se fala, do Evangelho, porque a gente vai sabendo, dentro do Evangelho, a gente vai saber estar atuando dentro de todas essas áreas, né, da área psíquica desse pequeno, né, porque a gente vai entrar com um remédio maior, que é o amor. E o amor consegue tocar todas essas áreas, né?
É como a mediunidade, é 24 horas por dia. Pois é, Márcio, e é mesmo, né? É uma coisa assim que é diariamente, é minuto a minuto, segundo a segundo, né? A gente está ali constantemente envolvido. E como é que posso fazer para meu marido ser calmo como meu filho de 11 anos? Ser calmo com meu filho de 11 anos. E que é difícil lidar com ele só quando meu marido lhe manda um grito, aí ele se acalma um pouco. Pois é, Marisol, para você ver, se ele se acalma com grito, né, minha amiga, a gente percebe que ele já se habituou à questão do grito. Porque se você tentar falar baixinho com ele, ele não vai te escutar. Mas se você começar a parar de gritar e falar sempre baixinho, aqui o meu filho, eu estava até brincando com as meninas, falei, ele agora está na fase de 11 anos, está naquela voz engrossa e afina, né? Mas está mais grossa do que fina. Está mais grossa do que a minha, mas eu continuo falando baixo com ele, né? Continuo falando com firmeza, falo baixo, mas falo com firmeza, para ele poder escutar. Porque se eu gritar, ele está com a voz mais alta do que a minha. Eu vou perder a minha voz e nisso não vai adiantar nada. Porque não é a altura da voz que vai fazer com que ele me obedeça, mas é aquela entonação que você coloca na voz, a firmeza no teu olhar, né? E ele para e olha, e percebe. Então, se a gente for ficar gritando, a gente vai entrar no desespero, né? Você imagina que gritaria que fica. Eu já sou pequenininha, tenho 1,56 m, meu filho já está maior do que eu, com 11 anos. Se eu começar a gritar com ele e tudo, vai virar uma bagunça. Estou com ele com firmeza, continuo falando com o meu tom de voz, não altero, e olho lá do fundo do olho dele, e ele escuta. E que ele é mal educado com nós, e aqui em casa ele não entendi. E que ele é mal educado como nós, e aqui em casa ele não vê falta de respeito. Pois é, mas isso já é a bagagem que já traz, Marisol. Entendeu? Já é a bagagem do espírito. É muita paciência para vocês, muito amor mesmo de paz, para poder amparar e sustentar e ir podando essas arestas pontudas que ele já traz, tá? E esse aí é um aprendizado para nós pais, né? Da paciência, desse amor, dessa perseverança, sabe? De não desesperar, sabe? Não ficar na lamentação pelo filho, pelo contrário, envolver sempre ele com carinho, né? E conversar com seu marido, para que ele também possa envolver esse pequeno com carinho, porque às vezes ele pode estar num quadro de revolta muito grande, né? E nesses momentos a gente tem que abraçar e envolver muito esses pequenos, ainda mais menino, né? Que é uma fase complicada, que se envolve com qualquer outro coleguinha e quando a gente vê, se perde, né? Vamos seguir mais um pouquinho? Alimenta e realimenta com as suas próprias energias a mente de cada criança, submetida à influência de seu espírito maternal. A educação moral pelos pais tem poder de influenciação psíquica na estrutura mental de cada filho. Assimila, absorve, armazena, conserva, registra com facilidade espantosa de gravação, pois é o espírito com experiências reencarnatórias de milênios que se promove esse processo de captação espiritual. Então a gente olha assim, não está prestando atenção. Presta atenção em tudo, em tudo. Eu aqui em casa já fui pega várias vezes com pequenas mentiras, né? Que é assim, o banco tem mania de ficar ligando direto, oferecendo toda hora crédito, não sei o quê. Aí eu chego e falo assim, diz que eu não tô. Porque eu já não aguento mais falar que eu não quero. Eu não quero que me envie dinheiro, não estou querendo empréstimo, não estou querendo nada. Aí eu falo assim, eu não tô. Eles viram na minha... Mãe, você vai mentir? Quer dizer, é uma coisa boba para mim, né? Então agora eu não deixo de atender. Eu simplesmente, agora quando o banco me oferece dinheiro, eu falo assim, ele vai me dar? Se ele me der, pode mandar. Agora empréstimo eu não quero não, meu querido. Eu te desejo uma boa oferta a todos os que você ligar, tá? Um bom trabalho para você e desligo. Entendeu? Eu espero ele se despedir e acabou. Então eu levo na brincadeira, mas não estou mais fugindo e nem tampouco inventando mentira, porque eles estão ali observando, é coisa boba.
que às vezes passa batido e a gente não presta, é coisinha não. Mas eles pegam, mãe, você vai mentir? A senhora fala pra gente não mentir, a senhora está mentindo porque a senhora está em casa. E eu fiquei com a cara grande, né? Então o que eu estou fazendo? Eu estou atendendo e brinco com o banco, com o rapaz, eu falo assim, vocês vão me dar, o banco está me dando esse dinheiro, que maravilha! Olha, se tiver me dando, eu estou aceitando. Mas meu amigo, eu não quero não. E acabou-se. Sabe, levo na brincadeira. Já não estou mais me exaltando com o banco, porque eu falo, eu não quero mais, já está me perturbando, porque vocês não têm horário para ligar, me oferecer. Isso chateia. E agora não, eu estou levando na brincadeira, né? E isso eles estão observando. Que a coisa às vezes é inoportuna, mas eu estou sabendo levar na brincadeira. O espírito na fase infantil não é ignorante e nem ingênuo no seu inconsciente profundo, pois, na verdade, olha o que vem falando aqui. Pois, na verdade, criança mesmo somente o corpo frágil. E o é e constitui obstáculo temporário ao espírito apresentar todas as suas potencialidades intelectivas, morais, psíquicas e adquiridas em vidas passadas. Então, a gente olha, 11 anos, pequenininho, é só uma criança. Não. Traz uma bagagem de milênios, como que ele vem falando. Já traz a bagagem. Esse espírito imperfeito e endividado perante as leis divinas roga sem palavras abrigo, proteção e carinho, esperando que suas dificuldades morais sejam trabalhadas com seriedade, muito especialmente pela mãe espírita. Peraí, para eu dar uma paradinha, só um minuto aqui, Nina. O Márcio colocou, a minha educação moral que minha mãe me deu, não esqueço, apesar de que ela já desencarnou. Ela apenas não falava, ela dava exemplo. Hoje, ela é mais viva para mim. Pois é, Márcio, e a gente vê que é isso mesmo o caminho, é o exemplo. O exemplo arrasta mais do que a fala, porque tem aquele ditado antigo, que eu me lembro muito, né, que fala, faça o que eu faço, e não faça o que eu faço. Quer dizer, você está fazendo coisas erradas e ensinando ao teu filho para ele obedecer a tua fala, mas você está dando exemplo errado. Não foi o que eu falei agora do banco? Né? Eu chego e digo, diz que eu não estou. Poxa, e eu falo para eles não mentirem, eles estão observando o meu exemplo. Então, o exemplo arrasta muito mais em questão de ensino do que a fala. O blá 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 no ouvido. Né, aquela lição já decorada que às vezes o pai fica repetindo diariamente, hora a hora, não sei o que lá, e o filho não entra na cabeça, mas o teu exemplo arrasta. Jesus deixou para nós o exemplo da vivência, né? Os ensinos dele, a gente vê na escrita, porque os apóstolos nos contam, nos relatam nos seus evangelhos, né? Como vemos também na Bíblia, pelo exemplo, e os apóstolos vieram falando, trazendo para nós. Então a gente percebe que hoje, se nós temos ele como nosso maior exemplo e modelo, foi através da vivência que ele deixou. Porque ele vivenciou tudo aquilo que ele falava, que ele pregava. Né? Então é o que nós precisamos fazer como pais. Se nós queremos, vamos vivenciar também, para que eles olhem o nosso exemplo e sigam. Porque o blá blá blá, poxa, meu pai fala, mas está lá. Aí diz que a bebida é errada, fala, mas ele bebe. O fumo é ruim, fala, mas ele fuma. Né? Mentir é ruim, ele fala, mas ele mente. Então, olha quantas coisas que nós precisamos nos podarmos para antes poder. Lembrei agora, boa noite, Frederico, seja muito bem-vindo, muita paz. Lembrei agora de uma passagem de Gandhi, eu já contei aqui, não sei se vocês lembram, que a mãe foi pedir a Gandhi que falasse com o seu filho para que ele largasse os doces, porque fazia muito mal para ele, visto que ele era diabético. E Gandhi pediu a ela 30 dias, um tempo, vamos dizer assim, que eu não lembro com precisão se foi 30 ou mais tempo, mas pediu um tempo. E a mãe ficou aguardando, e passou-se aquele tempo, e ele chegou e falou para o filho, para a criança, meu filho, para de comer doce, o doce faz mal. Aí a mãe, ficou intrigada com aquilo e foi perguntar a Gandhi, mas por que o senhor demorou tanto para falar isso para o meu filho? Aí ele falou a ele para parar de comer doce, se eu mesmo comia doce, eu também tenho problemas. Então, para eu pedir a ele para largar o doce, eu antes tinha que me corrigir. Aí sim,
eu poderia cobrar a ele, ou ensinar a ele, ou pedir a ele, né, vamos dizer assim, que ele também deixe de fazer aquilo. Então é a mesma coisa. Se nós estamos no erro, como é que a gente vai querer que ele não faça? Né? Então não é o exemplo? É complicado, gente. A gente tem que podar muita coisa em nós, com certeza, né? Mas a gente também, se a gente vai criticar a criança, a gente pare para prestar atenção o que nós estamos deixando. Porque a gente percebe, eles trazem sim as suas bagagens, mas nós de pequenininho vamos podando, é igual a plantinha lá. Vai nascendo torta, a gente bota um pauzinho. O que é a conduta correta? Aí a gente escora aquela criança naquele torto dela. Aí entorta para um lado, mas a gente tem a conduta reta. A gente vai lá e escora aquela criança também, porque ele está tendo o nosso exemplo. E assim ele vai seguir reto. Foi o que o Márcio falou aqui também, né? Ele lembra mais do exemplo que a mãe dava pela conduta, do que às vezes pelo falatório. Ele vai lembrar como a mãe agia. Se ele for lembrar as falas, a gente esquece. Mas a conduta da mãe a gente não esquece, do pai a gente não esquece, né? Que é o exemplo. E seguindo mais um pouquinho. A educação da criança no lar é tão importante que o Espírito Emmanuel afirma na questão 108, onde a base mais elevada para os métodos de educação. E aí ele fala, religiosas, isso no livro Consolador. As noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constituem a base de toda a educação, do sagrado instinto da família. Então a gente vê que o maior ensino que nós podemos dar para os nossos filhos, através do amor, da paciência, é você exemplificar, vivenciando esse amor que você fala. Exemplificar, dando a ele a verdade, porque você age com a verdade. Exemplificar com a paciência, porque você vivencia a paciência. Então são os melhores ensinos. Como é que a gente vai falar de uma coisa que a gente não vivencia? Né? Aquilo soa falso, soa vazio, oco, não entra. Isso, da gente fala, e aquilo não alcança. Por quê? Poxa, se não alcança é porque não tocou. Se não tocou, é porque você não soube passar de uma maneira que chegasse até o entendimento deles, né? Isso, gente, eu falo para vocês aqui, é um aprendizado para mim junto com vocês. Quando eu venho aqui, eu canso de falar isso, eu venho aqui nos estudos, eu aprendo junto com vocês, porque eu tenho um filho de 11 e uma filha de 12. Né? E é totalmente diferente, são individualidades assim muito diferentes. Ela super calma, tranquila, sabe, de uma docilidade incrível. Ele totalmente ríspido, revoltado às vezes, fala umas coisas que doem, que a gente como mãe fica assim triste, né, que dói mesmo, mas a gente não deixa se abater. Eu não me deixo abater, sabe, vou envolvendo ele sempre da melhor maneira possível. Tem horas que a gente perde a estribeira, sim, com certeza, somos humanos. Tá? Não vamos querer ser hipócritas e dizer, não, eu ajo sempre, não. Tem horas que a gente escorrega na casca da banana, sabe? Mas eu escorrego, mas eu tento não escorregar mais uma vez, sabe? E sempre que eu vou escorregar, eu sento depois com ele e falo, tá vendo? Olha o ponto que chegou. Precisava chegar a esse ponto, mas eu converso. Vou dialogando com ele, fazendo com que ele reflita no que aconteceu, para que numa próxima oportunidade não precise chegar a um ponto que chegou. Né? Mas tudo é questão do diálogo e do entendimento. Cada família tem a sua fórmula. Aqui nós vamos ver um passo a passo. Tá? Aqui Emmanuel nos traz. São 19 itens que nós vamos refletir aqui como podemos agir com os nossos pequenos. Mas cada um era possível. Ok? Pois eu gostaria muito de ter esse livro, mas aqui na Europa eu não consegui ter. Não, Marisol, é um livro ótimo. Puxa vida. A gente tivesse como ver isso com você para te enviar. É um livro muito bom, sabe? É uma pena que o autor não disponibilizou ele ainda na internet para auxiliar os pais. Talvez conversando com ele, né, que tem amigos lá fora, brasileiros querendo, né, talvez ele disponibilize. Mas vamos lá. Seguindo mais um pouquinho, ele fala assim: passaremos ao esforço de análise, comentário e interpretação quanto à excelente resposta do Espírito Emmanuel na obra O Consolador. Questão 189. Fazer a mãe terrestre para cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade.
E aí vamos lá, são 19. O primeiro, o coração maternal deverá oferecer de conformidade com suas forças morais os exemplos de compreensão espiritual, sacrifícios pela paz da família. A mulher detém em sua alma os mais belos valores de sentimentos, edificados nas lutas e experiências dolorosas, das experiências transatas indispensáveis para as abençoadas realizações no ambiente afetivo do lar. Boa noite, Streckman. Seja muito bem-vindo. Muita paz. Percebe muito isso, né? A gente, assim, como mãe, a gente está sempre tentando envolver, né, o marido numa hora, assim como até a Marisol colocou eu aqui em casa. Tem hora que o marido perde as estribeiras, a gente vai lá, meu filho, não é assim, tenta agir de uma maneira mais, chama ele para uma conversa, para um diálogo. O que vai acontecer se ficar nessa questão de agressividade? Não vai levar a nada. Então a gente tenta contornar a situação com tranquilidade, com paz, fazendo com que aquela ambiência de paz permaneça, né? A gente não bota mais lenha na fogueira. A gente tenta acalmar, a gente bota mesmo aquela questão da água na fervura, né, para apagar o fogo. E isso é uma, vamos dizer assim, não é um dom, tá, gente? Mas é um lado, como assim, mãe, a gente vai desenvolvendo mais, estreitando mais, sentindo mais essa questão dos sentimentos, né? Isso vai se fortalecendo mais, né, no lado mais feminino. Por isso que se faz necessário. A gente lembra que o espírito não tem sexo, a reencarnação num corpo feminino e num corpo masculino, para justamente poder equilibrar esse lado do sentimental e o lado do racional, o lado sentimental e o lado racional. Porque nas duas fases nós precisamos ter o aprendizado, né? Do lado feminino e do lado masculino. Então, olha como é importante esse nosso lado. E seguindo mais um pouquinho, no item 2, vem falando: a mulher cristã é a verdadeira fonte de luz espiritual para seus filhos. Se ela compreender sua tarefa educativa, da renúncia pessoal. Então, boa noite, Vitor. Seja muito bem-vindo, muita paz. A gente começa a compreender, né, como é importante essa questão de estar ali com os nossos filhos, sabe? De participar com eles, de estar ali presente, auxiliando. A gente vê que, no caso, tem muita renúncia mesmo. Tá? Como mãe, a gente abre às vezes mão de muitas coisas para poder estar ali auxiliando aqueles nossos pequenos, né? Auxiliando esses nossos filhos, dando a eles suporte, dando a ele amparo, né? É muito importante isso. Mas, para que isso aconteça, né, nós precisamos o quê? Ter verdadeiramente a fonte de luz espiritual. Porque aí a gente vai compreender essa nossa responsabilidade, né, os pequenos. Senão, a gente começa a valorizar muito o lado material e deixa de lado o espiritual. E aí, no item 3, mais um ensinamento para nós. Com suas inegáveis conquistas no campo dos sentimentos, amor e carinho, ternura e delicadeza, armazenados no coração espiritual, tem tudo para dar sempre o amor de Deus à família. Então, nesse papel, a mãe, né, são essas questões. O que a mãe terrestre pode fazer para cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade? Mais um item, né? Com suas inegáveis conquistas nos campos dos sentimentos, quer dizer, nesses campos que nós estreitando, vamos cada vez mais solidificando, vamos dizer assim, solidificando a palavra correta, o amor e o carinho, a ternura e a delicadeza, nós vamos transmitindo isso dentro da nossa ambiência, do nosso lar, e vamos fazendo com que a nossa família fique envolvida, absorvendo esses nossos sentimentos, né? No item 4, equilibre as suas emoções e sentimentos, para não se deixar levar pelos excessos da ternura mal dirigida, quer dizer, os excessos de mimo, o carinho excessivo, a superproteção afetiva aos filhos, que fragiliza e prejudica de modo lamentável o mundo psicológico e o caráter de cada filho.
acarretando problemas morais graves na fase da juventude, na madureza. E é uma verdade, né? Quando a gente às vezes envolve muito esse filho em mimos, em carinhos, né, naquela super proteção, a gente não deixa que aqueles filhos comecem, vamos dizer assim, a criar calos de aprendizado na vida. E eles vão ficar, esses filhos vão crescer, chegam na mocidade, chegam na juventude, na madureza, super dependente ainda, porque estão acostumados com aquela super proteção, não conseguem caminhar sozinho. Não é que a gente vai viver deixando os filhos dar com a cara na parede, né? Mas a gente explica, auxilia, ó, se você for por esse caminho, pode acontecer isso, mas a escolha é sua, meu filho. Porque a gente tira aquele filho de passar por aquela situação, a gente não faz com que ele cresça, com que ele aprenda, né? Nós não crescemos assim, é diante das obstáculos que nós vamos criando resistência, vamos criando imunidade, né? Quando uma situação vem, de novo, a gente já tira, vamos dizer assim, vulgarmente falando, com os pés nas costas, né? Tira de letra, né? Falando melhor. Tira de letra, porque já estamos, já acostumamos, já sabemos como lidar com aquela situação. E aí, quando a gente não está acostumado, vem aquela situação, a gente entra em desespero e corre para lá e corre para cá. O que eu vou fazer? Eu não sei como agir, porque está acostumado a ter todo aquele amparo, aquele mimo. Mamãe está ali, papai está ali para me auxiliar. E o filho não cresce, né? Então, olha o que nós vamos fazendo com estes pequenos. Precisamos deixar eles seguirem os seus caminhos com confiança, se nós estamos ali sustentando eles, mas não vivenciando o problema deles, porque esse é um dos maiores erros, é vivenciar o problema do filho. A gente precisa estar ali, auxiliar, amparar, mas não vivenciar. Ele tem o aprendizado dele. Aí a gente vai falar assim, isso é crueldade. Não é não, gente. É a necessidade de cada um. Porque se nós ficarmos tirando, né, os obstáculos, ele nunca vai aprender a ultrapassar. Ele nunca vai aprender a seguir à frente. Ele vai sempre parar e ficar esperando que a mamãe e papai vá lá e tire o obstáculo para ele poder seguir. Porque foi assim que ele foi criado, né? E no item 5, compreender com as leis divinas que seus filhos, antes de tudo, são filhos de Deus. O espírito de cada um deles foi criado por Deus e se encontra em processo constante de evolução espiritual através das encarnações sucessivas, né? Então a gente olhar para os nossos filhos e ver não somente uma criança, um espírito que tem a sua necessidade de evolução, que tem a sua necessidade de aprendizado. Como o Márcio botou, como explica a evolução do planeta, de provas e expiações, crianças nascendo mais inteligentes, falando mais cedo, etc. E ao mesmo tempo, eles se comportam com menos respeito, crianças índigos. Pois é, Márcio, a gente vê muito isso. Mas o que está acontecendo? São espíritos que estão tendo uma nova oportunidade de aprendizado, Márcio. Sabe? Então eles precisam justamente dessa sustentação, sabe? De amor, de amparo, porque é aquela questão da caminhada, né? Somente os bons, que mérito teria no nosso aprendizado? Seria fácil, né? Ficaria muito fácil. A gente gosta do que é fácil. O que é difícil, a gente reclama demais, né? Pode reparar, nós gostamos do que é fácil. O que dá trabalho, nossa, a gente se descabela, a gente se acha injustiçado, a gente não compreende. E a gente precisa compreender que justamente o que dá trabalho é o que nos dá maior aprendizado. E nós precisamos desse aprendizado. No item 6, a responsabilidade educativa precisa começar bem cedo, a partir do período alegre do berço. Preparar a alma de cada filho na fé em Deus e confiança em si mesmo, visando os trabalhos e lutas que irão enfrentar no futuro da existência, edificar um processo gradativo e crescente, introduzir em mentes e corações a força moral do Evangelho, a fim de aprender a enfrentar e superar com fé e coragem as provações e expiações que necessita vivenciar nas experiências da vida. Não foi o que eu falei anteriormente? O Márcio colocou, essa inteligência deles será um aprendizado para nós? Com certeza, Márcio. Tá? Tudo para nós aqui no momento é comparação. É só a gente abrir os nossos olhos, que Jesus falava, ter olhos de ver, né? E precisamos. Marisol colocou, pois é isso que já me disseram que meu filho.
que meu filho, e isso porque ele com 3 anos já sabia mexer no computador. Pois é, traz a sua bagagem, né? Boa noite, Zanza, seja muito bem-vinda, muita paz. E é uma realidade, a gente só não quer ver que eles trazem a bagagem deles, né? De onde vem essa coisa? Porque já vivenciaram, gente, trazem isso. No 7, por permanecer mais afetivamente ligado aos filhos, no corpo e na alma, especialmente na fase infantil, deve ensiná-los a não enveredarem pelos caminhos incertos da liberdade sem rumo, sem disciplina e sem respeito, e nada que seja vivente, entregues aos obediências das delinquências e investidas da violência que começam muitas vezes nas inocentes brigas infantis e peraltices com os coleguinhas. Né? Então a gente já começa a perceber que a criança naquela pequena fase assim, da tapinha na cara, né, de pai e mãe, é pequenininho, ele não sabe o que faz. Começa a observar, gente, porque a minha mãe, eu nunca esqueço que a minha mãe conta, poxa, ela recebeu uma bofetada de uma garotinha de 1 ano, ela falou, nossa, a mão da menina parecia de um adulto, o tapa dela me doeu tão forte que a minha mãe chegou a chorar. A minha mãe chorou. A minha mãe não brinco mais com criança. Aquilo mexeu com a minha mãe de uma tal maneira que ela ficou assim. Ela falou, olha, não brinco mais com a Luana. Porque ela mandou-lhe a mão assim, um tapinha. Tinha 1 aninho e pouco a minha prima, 1 ano e 2 meses. Mas mandou de uma forma, sabe? Que a minha mãe sentiu aquilo e ficou assim. Minha mãe chorou na época e tudo, ficou sentida com isso. Hoje em dia eu fico lembrando aqui disso, né? A minha prima hoje em dia, assim, tem uns cabelinhos na venta, mas é uma criatura show de bola, sabe? Mas é a bagagem que já traz, né? A gente às vezes, tá de briguinha, coleguinha, é coisa de criança, isso aí passa. Não passa não, gente. Se ensinar naquela questão antiga, bateu, levou, isso não vai dar certo, sabe? Bateu, acaba ali. Não revida. Eu sempre ensinei para os meus filhos, não revida. Esse negócio de revidar não dá certo. E hoje ele fala com 11 anos, os coleguinhas me batem, a senhora me ensinou a não bater. Eu falo, é a melhor coisa, ignora, sai de perto, deixa para lá. Está te batendo, ele não é seu amigo. Deixa ele, se junta com outro, sabe? Mas não revida, porque a pior coisa que tem é isso. Você bate, bate, e não acaba nunca, né? Então a gente não ensina o revide. Márcio colocou, mas trazem um conhecimento junto com o conhecimento moral? Com certeza, tá, Márcio? Trazem os dois. Traz a bagagem completa do que vivenciaram. Mas a gente percebe que a espiritualidade maior, Deus tão misericordioso, deixa que aquele mal mais profundo seja esquecido. Por isso que nós temos o esquecimento, tá? Mas trazemos as tendências, com certeza, tá? Não é desigual não, meu amigo, é igual. Tá? Trazem um conhecimento dos dois lados, mas graças a Deus, pelo menos o lado mais gritante, que é o lado ruim, a gente tem esses no item 8. Preocupar-se no dia a dia do lar com o mundo das ideias, desejos, impulsos, tendências e temperamento de cada filho, controlando-lhes as más atitudes, consertando-lhes as posições mentais negativas com as palavras enérgicas, firme e calma, porém enriquecida de esclarecimentos e orientações, sempre fundamentada nos princípios psicológicos do Evangelho e da doutrina espírita. Quer dizer, a gente fala ali com a firmeza, mas a gente vai orientando, vai esclarecendo, sempre fazendo com que ele reflita no que a doutrina fala. Por isso que a gente fala aqui, educadores que Jesus espera no lar. Porque é importante, quando o Walter vem falando aqui dos pais espíritas, quando a gente tem essa base, né, a gente conhecer, a gente ter essa base de poder orientar os nossos filhos. A gente vai saber falar porque a gente conhece. A gente estudou, a gente tem uma noção. Então a gente vai saber esclarecer e orientar. Quando a gente não tem, a gente fica totalmente perdido. Por que está acontecendo isso? Poxa, ele vai fazer isso, mas por que ele faz? Por que está acontecendo? Eu sou dessa maneira, ajo com ele com tanto amor, mas ele é tão agressivo comigo. Será que vocês não foram? Ou será que não fomos inimigos? Em outras encarnações, estamos tendo a oportunidade de hoje estar como mãe e filho, reparar alguma falta que ficou? E quando a gente vê isso, a gente agradece a Deus. Obrigada, Pai, por estar aqui talvez com um inimigo meu, e hoje estamos aqui como mãe e filha, podemos estreitar mais os nossos laços, compreensão e paciência, que ele consiga me aceitar, que eu consiga aceitar esse meu filho. Então, olha a importância de conhecer a doutrina para poder se embasar e poder agir
né, dentro desses conceitos que tanto estudamos. No item 9, não permitir conservar e crescer no seu coração a perigosa ideia do orgulho de que seus filhos são melhores e mais inteligentes, mais educados e mais obedientes do que o de outras mães, criando a competição infeliz com outras crianças, mantendo ambiente de antipatia no relacionamento com parentes ou famílias outras. E não é assim? Ou com outras famílias, como vem falando ali, né? A gente às vezes bota meu filho num pedestal. Ah, ele é melhor que tudo, não pode passar por isso. Ah, meu filho tira notas boas, meu filho é aquilo, meu filho não sei o quê. E nisso você cria nele sem você perceber, né? Aquela coisa de que ele é o melhor. O dia que ele cair, não vai estar preparado, porque ele sempre viu que ele era o melhor. Mamãe e papai sempre diziam que eu era o melhor. E a gente deve ensinar sim aos nossos filhos que somos todos iguais. Erramos, acertamos, né? Somos às vezes, temos momentos de impaciência, sim, temos momentos de calmaria, sim. Mas ensinando sempre a eles que o mundo tem os seus altos e tem os seus baixos, para que eles possam se firmar e saber crescer. E não criar aquela questão de estar num trabalho, vou passar a rasteira no meu chefe porque eu quero o lugar dele, é o melhor cargo, né? E você vive assim. Mas o meu filho, quando está acompanhado, ele fala maior. Ele fala forte e o maior. Mas um dia destes, aqui na rua, estavam pessoas vestidas com roupas de prisioneiros. Meu marido disse, olha, tem um preso solto. Ele viu. Meu Deus, ele se escondeu e tivemos problema para ele dormir. Por que será que ele agiu assim? Pois é, Marisol, a gente já percebe que ele pode trazer, né, alguma recordação de vidas passadas. A gente não tem como afirmar, é porque talvez ele tenha sido. Não, tá, minha amiga? A gente não tem como afirmar, seria até leviano de minha parte dizer isso. Mas sabe lá, se ele tem alguma recordação passada, nesse momento ele lembrou e ele ficou assim, assustado, né? A gente não tem como afirmar que sim ou que não, né? Utilizar sempre que necessário a indispensável energia educativa. Como aplicar a disciplina necessária, as ordens indispensáveis à advertência, no momento exato das transgressões, a energia necessária do sim ou do não. Sempre no momento oportuno, conscientizando-se de que os filhos, espírito e experiências milenares, apresentam diversidade de tendências, aptidões e emoções. Quer dizer, saber usar no momento o sim ou não, né? Mas é aquela questão, você sabe usar o sim ou não, mas sempre explicando, né? Sempre esclarecendo o porquê, para que ele possa compreender, né? E fazer as suas escolhas. Porque o livre-arbítrio, se nem Deus viola, como nós vamos violar essas escolhas dos nossos filhos? Como vamos decidir por eles? Né? E assim vamos fazer com que ele se torne uma criança enfraquecida, um adulto enfraquecido. E ele precisa ser um adulto forte, né? Um adulto que saiba agir, que saiba atuar na vida. Tá. O Márcio colocou, você não me entendeu. A minha dúvida é que acho que essas crianças estão vindo de outro plano. Não somos nós que estamos reencarnando. São espíritos com nós. Sim, Márcio, agora tá, entendi. Márcio, a gente dentro do Evangelho, tá, Livro dos Espíritos, vem falando, e dentro da doutrina, que nós vamos ter, né, os espíritos alavancando o nosso progresso, assim como temos espíritos de alta hierarquia moral, reencarnando no nosso meio, como já tivemos o nosso irmão Chico, né? Como temos aí o Raul Teixeira, o Divaldo, que também estão nos impulsionando, Madre Teresa, Irmã Dulce, Gandhi e tantos outros que nós já tivemos nos auxiliando, né? Também temos irmãos que não têm tanta evolução assim, tá? Então há um equilíbrio, sim. Estão impulsionando, estão chegando outros, e assim também como estão chegando aqueles que necessitam de amparo, tá? É sempre equilibrado, tá? Não é questão de que vai vir só os bons, e vai ter um momento, como a gente fala assim, o planeta está passando por uma fase, né, de transição. Então nós ainda estamos num planeta de prova e expiação. Chegaremos à regeneração,
para regenerar. Precisa com que esses espíritos venham, né, encarnando, auxiliando. Aqueles que não têm condição são retirados para outros planetas, que nós sabemos na pluralidade dos mundos, né, de acordo com a necessidade de cada aprendizado. Só não cabe aqui no momento, no estudo, a gente falar sobre isso, tá, meu amigo? Porque senão a gente não vai perder aqui, que eu ainda estou no 11, e são 19, já são 21h30 e o relógio, ó, corre, tá? Mas vamos lá. No 11, agora entendi o que você colocou. 11. Exemplificar a tolerância iluminada, sabendo aceitar os filhos com suas dificuldades e problemas. Contudo, não transformar essa virtude em relaxamento moral e descuido disciplinar com aprovar os excessos dele, deixando-os cometerem as más ações, maus hábitos e ações violentas por querer exercer grande amor fraterno. A gente vê que não tem amor fraterno nenhum aí. Ame seus filhos com todas as forças do coração, mas que seu amor não seja cego, nem ingênuo e nem indisciplinado. Então a gente vê que não é amor materno, é um amor cego, que a gente está vendo que tem erro e está deixando ele seguir, né? Então a gente precisa podar, amparar, sustentar e explicar por quê dele agir assim não vai ser correto. 12. Sentir a necessidade de buscar com boa vontade e decisão o estudo, compreensão das leis morais e espirituais da vida, a fim de melhor orientar a inteligência e educar os sentimentos de cada filho. Ensinar-lhes que toda a dor experimentada pelo próximo deve ser respeitada por todos nós, que toda profissão, por mais simples, é nobre e digna, pois tira-se dela o sustento da vida e a indispensável experiência, e que todo desperdício dos bens de consumo é considerado falta grave perante a providência divina. Né? Então, a partir do momento em que a gente ensina ao filho a respeitar a dor do próximo, a não zombar de ninguém, a olhar para a dificuldade, né, do próximo com respeito, a gente vai fazer com que ele também seja uma pessoa respeitada. Porque não é dando que a gente vai ser uma pessoa digna, ele vai olhar toda a profissão e vai ver nela a sua importância. Né? A gente às vezes passa, a pessoa olha para um gari e olha com aquela arrogância, levantando o seu nariz com superioridade, mas a gente esquece que se não fosse o gari limpar, nós estaríamos vivendo num verdadeiro chiqueiro. Então olha a importância do mais simples, é digno, gente, é trabalhar com honestidade. Minha avó falava que vergonha é roubar e não ter como carregar, que é o ladrão. Né? Então, isso é uma vergonha. Agora, trabalhar no mais simples, mas com honestidade, com dignidade, poxa, gente, isso é a coisa mais linda que tem. Não interessa, mas você está trabalhando com o teu esforço, com o teu suor, honestamente, sem maltratar, nem pisar em ninguém. 13. Orientar as coisas que a gente mais precisa hoje em dia, ensinar as pessoas a respeitarem, porque hoje em dia o que nós estamos vendo é um pisando na cabeça do outro, infelizmente, né? Se achando melhor do que o outro, superior. E quando na realidade estamos todos no mesmo barco, numa mesma oportunidade de aprendizado. Por que essa superioridade? É nossa, é o nosso orgulho, é o nosso egoísmo gritando, né? E aí a gente se acha. Pois é, né? Vamos seguir mais um pouquinho? Boa noite, espíritos, seja muito bem-vindo. Orientar com paciência e carinho os filhos quanto ao amor, ao respeito, à compaixão que devemos praticar a todo tipo de sofrimento, enfermidade e carência das criaturas humanas, a começar das presenciadas junto a parentes, vizinhos, amigos, colegas de escola, pedintes de rua e aos irmãos em grande miséria delas ou periferia da cidade. Né? E há uma realidade. Como é importante a gente ensinar aos nossos filhos esses valores, né, de respeito pela dor do próximo, que ele seja caridoso, que ele possa fazer, olha, estamos chegando no final do ano, né? Então a gente pede aos nossos filhos, a gente olhar os melhores brinquedos, já não está mais brincando, doa, tem orfanatos, né, precisando, crianças carentes, aquela roupinha, olha, vê que está em melhor condição, se você tiver condição de comprar uma roupa nova para ajudar um irmão que está em necessidade, auxilia, né? É um momento em que a gente vê assim as maiores campanhas, é nesse momento natalino. Então que nós possamos despertar nos nossos pequenos essa necessidade deles exercitarem a caridade também. 14. Ai, gente, a hora não passa 5 minutos.
A hora passa, não dá razão a toda e qualquer queixa dos filhos, sem antes fazer um exame meticuloso das ações e problemas nas ocorrências do cotidiano, a fim de não cair em protecionismo exagerado, liberando os filhos para a ociosidade, os vícios, a libertinagem, prejudicando e agravando a sua formação moral. É aquela questão, sempre dá razão, o filho faz as coisas erradas, meu filho tá, eu vou lá resolver. Não, espera, escuta os dois lados para ver, né? Saber sempre os dois lados, né? Dar razão de imediato. Precisam saber oferecer, no 15, o bom conselho a cada filho, sem protecionismo e nem em prejuízo de outro. Não se interessar mais por um do que por outro, pois esse sentimento dará e profunda mágoa na estrutura psicológica do filho, rejeitado com reflexos negativos acentuados na vida adulta. Boa noite, Júlia. Seja muito bem-vinda, muita paz. E é uma realidade. A gente tem 2 filhos, divide o amor igual, né? A gente tem um exemplo aí para quem vê a novela das 6, uma filha totalmente amada, protegida pela mãe. A outra é excluída, nem é tida como filha, é relegada. E isso mexe profundamente na estrutura psicológica daquele ser, né? A pessoa fica muito insegura, fica muito assim entristecida. 16. O coração materno deverá ser o estímulo do trabalho. Como ensinar os filhos a cooperar nos afazeres domésticos, de lavar com atenção os talheres, enxugar com paciência as louças, lavar com dedicação o banheiro, passar sem pressa um pano de chão, né, aguar com alegria as plantas na horta, no jardim, varrer com prazer a casa e o quintal, aprender a passar com carinho algumas peças de roupa, ensinar as crianças a cozinhar, a arrumar com bom gosto o quarto e a cama, colaborar com diligência em qualquer serviço do lar, e etc. São atividades de grande importância, gente. A gente ensinar os nossos filhos a cuidar do lar que eles também usufruem, né? Fazer com que eles participem dessas atividades domésticas é muito importante. Fazer com que eles se sintam úteis e trabalhem também, auxiliando para que toda a nossa estrutura do lar fique muito bem amparada e envolvida, porque eles vão trabalhar com alegria, se sentindo úteis, né? Auxiliando. No 17, seja a fonte de harmonia aos seus filhos, marido e familiares, tendo certeza e convicção e mente sempre aberta à inspiração superior, assimilando as boas ideias e os bons sentimentos provindas do mais alto, mas salvaguardar e manter um bom nível de espiritualidade nas atividades cotidianas. Então, quer dizer, olha como é importante a gente estar sempre equilibrando, né, harmonizando, sendo aquela fonte de sustentação para que tudo transcorra em paz. É sim, Márcio, né? É a semente mesmo, é a escola mesmo, o primeiro lar, o lar é a primeira escola daquele ser. E vamos lá. 18. Esclarecida pelo estudo doutrinário, e autêntica no amor evangelizado, buscará no exemplo da devoção de Maria, mãe de Jesus, a síntese das virtudes, tesouros do cérebro iluminado e o coração espiritualizado, dignificando a função de mulher missionária, a responsabilidade da esposa devotada e da mãe educadora por excelência. Né? É aquela mãe atenciosa, não é aquela mãe como a gente via antigamente, não, sabe, subordinada, como se fosse assim escravizada, não é essa mãe, mas é aquela mãe que valoriza aquela estrutura familiar, é aquela mãe que está ali sempre envolvendo, vibrando, né? Não é aquela mãe que fica tapando, não é esse tipo de mãe, não, que fica escondendo, tapando as coisas na aparência só para manter, não. É aquela mãe que envolve mesmo, que está ali participando, que tem essa responsabilidade, que envolve esse lar e mantém essa harmonia, né? E que está sempre ali, como a gente viu, abre mão de uma coisinha para que tudo estrutura amorosa, né? Mas abrir mão sem sofrimento. Porque se você está abrindo mão, mas com sofrimento, é melhor não abrir, não. Porque aí fica ruim. Né? 19. Tenha a consciência lúcida e a forte convicção de que, se fracassarem todas as suas dedicações e renúncias no ambiente familiar, compete ao seu coração sensível e esperançoso entregar o resultado de seus sinceros esforços a Deus, pois o Pai de misericórdia infinita saberá apreciar o seu devotamento pela felicidade da família e abençoará sua renúncia santa. Então, quer dizer, a gente fez a nossa parte, mas o filho não absorveu, não entre no sofrimento,
sabe? Você fez o melhor que você podia. Você deu a ele o que você podia tempo. Não entra em sofrimento, nem em tortura, nem em cobrança. Deixa que Deus vai avaliar, né? Então a gente faz com todo o amor possível, sabendo que mais tarde, com certeza, todos nós seremos cobrados sim dessa responsabilidade, o que fizemos com esses nossos pequenos, né? E seguindo para a gente poder terminar. Observando a grandeza espiritual de que está investida a gerente do lar, chegamos à conclusão de quanto é indispensável estudar a doutrina espírita e educar-se no Evangelho, para que possam ser verdadeiramente educadores de almas no recinto doméstico. Finalizaremos o capítulo com a exortação de Emmanuel aos dirigentes das casas espíritas para assistirem, orientarem e socorrerem a mulher-mãe espiritual, criando e desenvolvendo com amor e carinho o departamento da família. E vem falando Emmanuel, né, no livro Mãe, Francisco Cândido Xavier, são espíritos diversos, né, a lição 29, a lição em louvor das mães. Auxiliar, assim, o espírito materno no desempenho de sua tarefa sublime constitui, obrigação primária de todos nós que abraçamos nos centros espíritas novos lares de idealismo superior e que buscamos, na boa nova do Divino Mestre, a orientação maternal para a renovação de nossos destinos. A gente percebe, né, como é importante nas casas espíritas auxiliar as mães quando chegam desesperançadas, desestruturadas, tristes com as situações que estão acontecendo em seus lares. Mas é importante, muito mais ainda, é que nós, mães, que estamos hoje aqui, que nós possamos, boa noite, Anzonete, seja muito bem-vinda, muita paz, possamos estudar a doutrina, nos esclarecermos, para que assim tenhamos essa base para auxiliarmos e nos auxiliarmos quando estivermos diante de qualquer dificuldade com esses nossos filhos, com esses nossos pequenos que nos foram confiados. O Márcio que colocou, que trabalha na escola com essas crianças, porque vamos ter sempre uma palavra, exemplo, a levar, a auxiliar com as nossas atitudes, porque se nós compreendemos o Evangelho, nós vamos nos modificar. E esse é o nosso maior ensino que podemos dar aos nossos filhos. Porque, em primeiro lugar, nós temos a responsabilidade de amparar e envolver e sustentar as nossas crianças. Mas o nosso aprendizado é único, é nosso. Então, para que nós possamos ensinar, nós precisamos aprender. E vamos aprender como? Praticando, vivenciando. Gente, eu que o diga, mãe de 7 filhos. Pois é, Marisol, olha a tua luta aí, né? É muito difícil educá-lo sem o pai. Eu imagino, minha amiga, imagino mesmo. Mas vai ter sucesso, se Deus quiser, tá? E depois, a gente até vai perguntar aqui, eu vou até sondar esse livro para poder, de repente, te dar uma ajuda, te auxiliar, se de repente tem como te transmitir esse livro para você, ok? Nina Mil, nada não, minha amiga, não tenho nada não, tudo joinha aqui, tá? Eu agradeço a todos vocês a paciência de terem ficado estudando aqui conosco nesse aprendizado, agradeço a oportunidade de estarem com vocês, aprendendo também essa lição, para a gente cada vez mais solidificar em nós, né, esse aprendizado e auxiliando esse nosso pequeno. E alguém gostaria assim de fazer a nossa prece de encerramento? Gente, ó, a gente fala que a nossa prece, tá? Eu falo demais, tá? Muito obrigada a Deus pela oportunidade, já é uma prece. O que importa na prece é o nosso sentimento, né? Não são as palavras bonitas, não. É o sentimento. Então, sintam-se à vontade, tá? Se alguém gostar de fazer, se sentir à vontade para fazer a prece, é só levantar a mãozinha que eu passo, ok? Eu que agradeço, Márcio, agradeço muito a vocês, vocês não sabem quanto, como a gente aprende aqui junto, é muito bom mesmo, e bom, melhor ainda quando a gente tem interatividade, né, e vai tendo essa troca, e isso é muito bom, engrandece assim muito o nosso aprendizado. Ninguém quer fazer a nossa prece?
Não fique acanhado não, gente. Fique à vontade, tá? Estamos entre amigos. Ó, vamos lá. Dou-lhe uma. Nenhuma mãozinha? Então vamos lá. Eu mesma faço pra gente então poder encerrar, né? Que a hora já passou um pouquinho. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais pela oportunidade que tivemos juntos, desse entendimento da lição, que todos nós possamos assim, Pai, sermos auxiliados nessas nossas tarefas de pais, educadores, evangelizadores, que nós possamos nos esforçar, ter a coragem, a vontade de vivenciar todo esse aprendizado que hoje tivemos. Sabemos que é difícil, Pai, mas com certeza não é impossível. Que cada um de nós tenha, assim, a certeza de que temos o cobertor na medida exata necessária para o nosso frio. Às vezes é um pouquinho assim difícil, mas a fé que estamos sendo amparados, sustentados. Lembremos desse nosso anjo guardião que nos envolve. Lembremos de fazer uma prece pedindo o teu amparo, Pai querido, pedindo a tua sustentação, pedindo forças e resignação para o entendimento das dores que estamos passando. Que a tua doce paz possa envolver a todos os amigos aqui presentes, envolver o lar da Evanos, do Alves, da Eliana, do Bruno, da Verônica, do Vento Matutino, da Marisol, do Márcio, do Frederico, do Vitor, Zanza, da Anzonete, que todos esses lares, essas famílias, possam assim, Pai querido, serem abençoados com o teu amor, com a tua paz, com a tua harmonia, para que possam, da melhor maneira possível, seguir a sua trajetória, a sua caminhada. Obrigada, Pai querido, por todo o amparo que tivemos nessa noite, e com as tuas bênçãos encerramos essa nossa atividade. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a esses amigos que estiveram nos envolver. Que assim seja.